Alô, alô, moçada! Que loucura, que loucura! Hoje vamos embarcar numa viagem incrível, uma verdadeira máquina do tempo sobre 4 rodas. Sabe aquela sensação gostosa de nostalgia? Aquele cheirinho de carro novo que, na verdade, é cheiro de carro antigo? É disso que estamos falando. Os carros brasileiros são muito mais do que simples meios de transporte. Eles são cápsulas do tempo, guardando histórias de famílias inteiras, conectando gerações. Pense bem, aquele Fusca do seu avô, o Chevette do seu pai, na primeira vez que ele te buscou na escola, o Gol quadrado, que foi o primeiro carro de muita gente. Cada um deles carrega uma mala cheia de lembranças, de momentos que definiram quem somos. Esses carros são testemunhas silenciosas de nossas vidas. Eles viram primeiros beijos, viagens inesquecíveis para a praia com a família toda apertada, mudanças de casa e até mesmo o choro de um bebê voltando da maternidade. São elos que unem o passado ao presente. É uma corrente de afeto, de histórias compartilhadas que passam de pai para filho, de avó para neta. Vamos começar nossa viagem pelos anos 70, uma década de ouro. O grande rei, sem dúvida, era o Volkswagen Fusca. Ele estava em todo lugar. Era o carro da família do trabalhador do jovem que acabava de tirar a carteira. Com seu motor traseiro barulhento, o Fusquinha era pau para toda a obra. Mas não era só ele. A Volkswagen também nos deu a Brasília, um carro com um design super moderno para a época, mais espaçoso e com um porta-malas que parecia um convite para viajar. E quem não se lembra do Chevrolet Chevette? Um carro valente, de tração traseira, que virou xodó nacional e foi o primeiro carro de muita gente. Avançando para os anos 80, a gente entra na era dos quadrados. E aí, o rei absoluto foi o Volkswagen Gol. O Gol quadrado, especialmente na versão GT ou GTS, era o sonho de consumo da molecada. Era um carro com um apelo esportivo, robusto, que aguentava o tranco do dia a dia e ainda fazia bonito no fim de semana. Junto com ele, tínhamos o Ford Escort, com seu design europeu e versões icônicas como o XR3, um conversível que era sinônimo de status e liberdade. E não podemos esquecer do Chevrolet Monza, o Monzão, um carro grande, confortável, que trouxe um novo padrão de luxo e tecnologia para o brasileiro. Era o carro do pai de família bem-sucedido. Ah, e antes que eu me esqueça, um gigante que atravessou décadas. O Chevrolet Opala. Lançado no final dos anos 60, ele reinou absoluto nos anos 70 e 80. Era o carro de luxo, o carro potente. O Opala de 6 cilindros, com aquele ronco inconfundível, era pura emoção. De carro da polícia a veículo de executivos, o Opalão era um símbolo de poder e elegância. Chegando aos anos 90, o mercado começou a se abrir. O Gol Bolinha chegou para revolucionar, com suas formas arredondadas e um design muito mais moderno. Foi um sucesso estrondoso de vendas. A Fiat, por sua vez, nos deu o Uno Mille, o carro que popularizou o motor 1.0. E o Chevrolet Corsa, com seu design simpático, o Corsinha conquistou o público jovem. É impressionante pensar como esses carros deixaram de ser apenas objetos para se tornarem, de verdade, parte da família. Eles tinham nome: Trovão Azul. A Brasília do tio Abete, o Chevette da vizinha dar um apelido ao carro, era o primeiro passo para criar um laço afetivo, uma conexão que ia muito além da mecânica. Era no banco de trás que as crianças voltavam da escola, faziam a lição de casa improvisada e, claro, brigavam pelo melhor lugar na janela. Era um palco sobre rodas para as alegrias e os dramas do cotidiano familiar. O carro era o cenário das grandes aventuras. As viagens de férias para o litoral ou para o interior eram épicas. Lembro de histórias de gente que colocava a família inteira, mas o cachorro, o papagaio e uma montanha de bagagem amarrada no teto de um Fusca e pegava a estrada. Não tinha ar-condicionado, o som era um radinho de pilha, mas a alegria era contagiante. Era uma época em que o destino era importante, mas a jornada, com suas paradas para comer pastel na beira da estrada,
e suas cantorias desafinadas era a parte mais divertida. O carro era o motor dessas memórias inesquecíveis. As curiosidades por trás desses carros são uma loucura. Você sabia, por exemplo, que o nome Brasília foi escolhido em um concurso nacional da Volkswagen? O carro era para ser a cara da nova capital do país, moderno, funcional. E deu certo. Outra história incrível é a do Fiat 147. Ele foi o primeiro carro produzido em série no mundo a ter um motor movido a álcool ou etanol. Uma solução 100% brasileira para a crise do petróleo dos anos 70. Tenho um amigo, o seu Antenor, lá de Pindamonhangaba, que tem o mesmo Chevette 1985 desde 0 km. Ele me contou que no dia do seu casamento, o carro enguiçou na porta da igreja. Um desespero. Mas os padrinhos, todos de terno, se juntaram e empurraram o Chevette morro acima até o salão de festas. Ele disse que aquele foi o momento em que teve certeza de duas coisas, que tinha casado com a mulher certa e que nunca venderia aquele carro. Hoje, o Chevette está impecável na garagem. E ele diz que o carro é a prova de que, com amigos e um pouco de esforço, a gente supera qualquer obstáculo. E as edições especiais? Elas eram um show à parte. Lembro do Gol Copa de 1994? Todo mundo queria um. Ou do Uno Brio, uma versão mais apimentada do carrinho popular. Outra história que me marcou foi a da Dona Elza. Ela aprendeu a dirigir aos 60 anos em um Fusca 1972 que era do falecido marido. Ela tinha medo, achava que não ia conseguir. Mas os filhos a incentivaram, e ela foi em frente. Hoje, aos 75 anos, ela e o Besouro Verde, como ela chama o Fusca, são inseparáveis. Ela me disse: Luciano, esse carro não me deu só rodas, ele me deu asas. Me deu a liberdade que eu achei que tinha perdido. Olhar para trás, ver a trajetória desses carros icônicos, motivo de um orgulho danado. Eles são a prova viva do talento e da garra do trabalhador brasileiro. Numa época de menos recursos e tecnologia, nossos engenheiros, designers, operários criaram veículos. Cada parafuso apertado, cada peça desenhada aqui carrega um pouco da nossa alma. O Fusca, a Brasília, o Gol, o Opala, eles ganharam um tempero brasileiro. Esses carros ensinaram gerações de mecânicos, estimularam a criação de uma vasta rede de autopeças, ajudaram a movimentar a economia por décadas. Foram a escola de muitos profissionais, o sustento de inúmeras famílias. Ter um carro feito no Brasil no documento era, e ainda é, um selo de qualidade, um atestado da nossa capacidade de produzir coisas incríveis. É um patrimônio que vai muito além do valor material. Hoje, em 2025, temos carros elétricos, autônomos, cheios de telas e tecnologias. Mas o carinho e o respeito por esses clássicos só aumentam. Eles nos lembram de uma época mais simples, talvez mais humana, em que a conexão com a máquina era mais forte. Manter um desses carros hoje é como ser o guardião de um tesouro. O legado desses carros é a prova de que, quando a gente acredita e trabalha com paixão, a gente cria coisas que duram para sempre. Que loucura, que loucura! É o Brasil na veia e no motor.